No meio do deserto árido de Nevada, existe um silêncio que parece esconder algo muito maior do que simples instalações militares. Esse lugar, conhecido mundialmente como Área 51, continua sendo um dos pontos mais enigmáticos do planeta. Durante décadas, histórias circularam entre militares aposentados, engenheiros, pilotos e investigadores independentes sobre projetos secretos realizados ali. Depois de muitas teorias sobre naves extraterrestres e tecnologia alienígena, outros relatos começaram a surgir, envolvendo experimentos ainda mais inquietantes, armas futuristas, clonagem e manipulação genética, aeronaves impossíveis de explicar, conexões com outras bases ultra-secretas e até histórias de funcionários que desapareceram depois de trabalhar na instalação. Os relatos sobre armas futuristas começaram a ganhar força, principalmente durante a Guerra Fria. O mundo estava dividido entre duas superpotências, e qualquer vantagem tecnológica poderia decidir o destino de conflitos globais. Por isso, bases isoladas como a Área 51 eram perfeitas para desenvolver tecnologias que o público jamais poderia conhecer. Alguns ex-funcionários afirmaram que laboratórios escondidos dentro da base estavam estudando formas completamente novas de armamento, baseadas em energia direcionada, campos eletromagnéticos e até manipulação gravitacional. Uma das teorias mais comentadas fala sobre armas de energia capazes de desativar sistemas eletrônicos a quilômetros de distância. Imagine um equipamento capaz de desligar todos os dispositivos de uma cidade inteira sem disparar um único projétil. Pesquisadores acreditam que projetos desse tipo começaram a ser explorados décadas atrás e podem ter sido testados em ambientes controlados dentro da base. Se essas tecnologias existirem, elas mudariam completamente a forma como guerras são travadas, substituindo explosões por pulsos invisíveis de energia. Outra possibilidade ainda mais impressionante envolve armas baseadas em frequência. Segundo algumas teorias, certos equipamentos seriam capazes de emitir ondas extremamente específicas, que poderiam interferir diretamente no corpo humano ou em equipamentos tecnológicos. Isso permitiria neutralizar alvos sem deixar rastros físicos visíveis. Embora muitas dessas ideias ainda pertençam ao campo das especulações, o fato de governos investirem bilhões em pesquisas militares secretas mantém essas teorias vivas até hoje. Enquanto rumores sobre armas futuristas circulavam, outro tipo de história começou a aparecer em documentos e entrevistas com supostos ex-funcionários. Essas histórias falavam sobre laboratórios biológicos escondidos dentro da base, onde cientistas realizariam experimentos genéticos extremamente avançados. Segundo essas versões, pesquisadores estariam tentando manipular o DNA humano para criar novas capacidades físicas ou mentais. A teoria mais controversa dentro desse campo envolve clonagem. Alguns investigadores afirmam que programas secretos tentaram criar cópias genéticas de seres vivos com características específicas. O objetivo poderia variar, desde estudar doenças até desenvolver soldados com resistência física superior. Em versões ainda mais radicais dessas histórias, cientistas teriam tentado combinar material genético humano com material biológico desconhecido, recuperado de supostas entidades. Essas alegações são altamente debatidas e muitas vezes consideradas exageradas. Porém, a história real da ciência mostra que pesquisas genéticas avançaram rapidamente nas últimas décadas. Técnicas de edição genética modernas demonstram que modificar DNA não é algo impossível. Por isso, a ideia de que laboratórios secretos possam estar testando limites éticos da biotecnologia continua sendo um tema fascinante e inquietante para muitas pessoas. Além dessas histórias sobre genética e armamentos, existe outro mistério muito mais visível que ajudou a construir a reputação da Área 51. Aeronaves que parecem desafiar as leis da física. Desde os anos 1950, moradores da região do deserto relatam ver objetos luminosos atravessando o céu em velocidades impressionantes. Muitos desses avistamentos foram inicialmente interpretados como discos voadores ou objetos de origem extraterrestre. Entretanto, parte desses fenômenos pode estar ligada a projetos militares ultra-secretos. Aviões experimentais frequentemente são testados longe de áreas urbanas,
para evitar espionagem. Ao longo da história, vários projetos revolucionários nasceram em bases secretas no deserto americano. Um exemplo famoso é o Lockheed SR-71 Blackbird, uma aeronave de reconhecimento que durante décadas foi considerada praticamente impossível devido à sua velocidade extrema e altitude de voo. Antes de se tornar público, o desenvolvimento desse avião ocorreu em instalações secretas, e pilotos que o viram pela primeira vez acreditaram estar observando algo completamente diferente de qualquer aeronave conhecida. Isso mostra como tecnologias militares podem facilmente ser confundidas com fenômenos extraterrestres quando mantidas em segredo. No entanto, alguns relatos vão além de aviões rápidos ou silenciosos. Testemunhas afirmam ter visto objetos capazes de parar no ar completamente imóveis e, segundos depois, disparar em velocidade absurda em outra direção. Movimentos desse tipo são extremamente difíceis de explicar com tecnologia convencional. Por isso, alguns investigadores acreditam que certos projetos experimentais podem envolver conceitos revolucionários de propulsão que ainda não foram divulgados ao público. Essas aeronaves misteriosas podem estar conectadas a uma rede muito maior de instalações secretas espalhadas pelo território americano. Embra Area 51 seja a mais famosa, ela não seria a única base envolvida em projetos altamente classificados. Uma das instalações frequentemente mencionadas em teorias investigativas é a base da Força Aérea de Groom Lake, localizada na mesma região desértica. Segundo algumas fontes, essa base funcionaria como um centro logístico para projetos que também envolvem outras instalações subterrâneas espalhadas pelo país. Túneis ou sistemas de transporte altamente protegidos poderiam conectar diferentes centros de pesquisa, permitindo que materiais e equipamentos sejam movidos sem que o público perceba. Embora não existam provas concretas dessa rede subterrânea gigante, documentos militares confirmam que várias bases secretas foram construídas durante o século XX para desenvolver tecnologias sensíveis. Essa possibilidade de uma rede de bases ultrasecretas levanta outra questão intrigante. Quantas pessoas realmente sabem o que acontece nesses lugares? Programas militares classificados geralmente funcionam com níveis extremos de compartimentalização. Isso significa que cada funcionário conhece apenas uma pequena parte do projeto. Assim, mesmo os cientistas trabalhando dentro da base podem não ter ideia completa do que está sendo desenvolvido ao seu redor. Esse sistema de segredo absoluto ajuda a explicar um dos aspectos mais perturbadores das histórias sobre a Área 51. Relatos de funcionários que desapareceram depois de trabalhar em projetos altamente classificados. Alguns ex-funcionários afirmaram que colegas simplesmente deixaram de aparecer no trabalho sem explicação. Outros dizem que cientistas foram transferidos repentinamente para instalações desconhecidas e nunca mais foram vistos publicamente. É difícil saber até que ponto essas histórias são verdadeiras ou resultado de rumores amplificados pelo mistério da base. Em muitos casos, funcionários de programas militares secretos são obrigados a assinar acordos rígidos de confidencialidade. Isso significa que eles não podem falar sobre seu trabalho durante décadas, mesmo depois de se aposentarem. Quando alguém desaparece da vida pública após trabalhar em um projeto ultra secreto, isso pode simplesmente significar que a pessoa foi transferida ou decidiu manter uma vida extremamente discreta. No entanto, o silêncio prolongado sempre alimenta especulações. Para alguns investigadores independentes, esses desaparecimentos indicariam que certas pessoas tiveram acesso a informações consideradas perigosas demais para serem divulgadas. Em teorias mais radicais, alguns afirmam que indivíduos que testemunharam tecnologias impossíveis ou experimentos controversos foram obrigados a desaparecer para preservar o segredo. O resultado de todos esses relatos é uma atmosfera constante de mistério em torno da Área 51. Mesmo quando explicações oficiais surgem para alguns eventos, novas histórias aparecem rapidamente para ocupar o lugar das antigas. O deserto continua sendo palco de luzes estranhas vistas à noite. Aeronaves experimentais cruzando o céu
e veículos militares, patrulhando estradas isoladas que levam até os portões da base. Talvez a verdade sobre esses projetos seja muito mais simples do que imaginam os teóricos das conspirações. É possível que a maioria das atividades da Área 51 esteja relacionada apenas ao desenvolvimento de aeronaves avançadas e tecnologias militares convencionais. Ainda assim, o segredo extremo, que sempre cercou a base, garante que dúvidas continuem existindo. A história mostra que muitos projetos considerados impossíveis, em um momento acabam se tornando realidade anos depois. Aviões supersônicos, satélites, drones e tecnologias furtivas já foram classificados como ultrasecretos, antes de serem revelados ao mundo. Por isso, não é difícil imaginar que algumas das pesquisas realizadas no deserto de Nevada estejam décadas à frente do que o público conhece hoje. Entre armas de energia invisível, experimentos genéticos avançados, aeronaves capazes de realizar manobras incríveis e uma possível rede de bases subterrâneas conectadas. O mito da Área 51 continua crescendo a cada geração. O local permanece cercado por montanhas, placas de aviso e segurança militar, impedindo qualquer aproximação não autorizada. E assim, enquanto o vento continua varrendo a areia do deserto ao redor da base, muitas perguntas permanecem sem resposta. O que realmente acontece dentro daqueles hangares escondidos? Que tecnologias estão sendo testadas longe dos olhos do mundo? E quantos segredos ainda estão guardados por trás dos portões da Área 51? Talvez a humanidade descubra algumas dessas respostas no futuro, ou talvez certos mistérios permaneçam enterrados para sempre, sob o silêncio do deserto de Nevada.